Olha só, hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, sem exagero, a estrutura que salva vidas na construção civil, a Norma Regulamentadora 18, ou como todo mundo conhece, a NR18. É. Essa imagem aqui faz a gente parar para pensar, né? Por trás de cada prédio que sobe, de cada ponte, de cada obra que a gente vê por aí, tem gente. São profissionais que encaram riscos todos os dias para erguer o mundo em que a gente vive. Então, a grande questão é: como é que garantimos que no final do expediente essas pessoas voltem para casa em segurança? Beleza, então vamos lá. Para entender a importância da NR18, a gente precisa primeiro encarar de frente qual é a realidade de um canteiro de obras. E olha, a realidade não é fácil. A construção civil, infelizmente, costuma estar lá no topo dos rankings de acidentes de trabalho. A gente está falando de quedas de altura que não perdoam, soterramentos em escavações, choques elétricos perigosíssimos, acidentes com máquinas pesadas. A lista de perigos é constante e muitas vezes fatal. É justamente para colocar um pouco de ordem nesse cenário de risco, para dar um norte que existe um guia, uma estrutura legal e técnica toda pensada para proteger. Vamos então conhecer a NR18. Então, o que é na prática a NR18? Pensa nela como se fosse o grande manual de operações da segurança. E ela é muito mais que uma simples lista de regras, viu? É um sistema completo, um verdadeiro projeto de segurança que começa antes mesmo do primeiro tijolo ser colocado. Envolve administração, planejamento, organização, tudo para criar uma cultura de prevenção. E os objetivos dela, olha, são bem diretos. Primeiro, e mais importante de tudo, é garantir a vida e a saúde de quem está lá no canteiro. Segundo, é focar naqueles acidentes mais comuns para criar barreiras que funcionem de verdade. Depois, criar um padrão de segurança que seja aplicável em qualquer obra, do início ao fim. E um ponto crucial, deixar bem claro qual é o papel de cada um na história, sem espaço para o eu não sabia que era minha responsabilidade. E isso já puxa um gancho para um dos pilares da norma. Segurança não é uma coisa que vem só de cima para baixo, é uma responsabilidade compartilhada, sempre. O que a gente tem aqui é uma verdadeira parceria, sabe? De um lado tem a empresa, que tem o dever de gerenciar os riscos e dar todas as condições para um ambiente seguro, e do outro lado, o trabalhador, que na ponta da linha, no dia a dia, é o grande protagonista da segurança. É quem transforma todo o planejamento em ação segura. Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. A empresa fornece o quê? O ambiente preparado, as ferramentas certas, o treinamento. Já o trabalhador entra com o como. Ele usa esse conhecimento e essas ferramentas para fazer o trabalho com segurança, tanto a sua quanto a dos colegas. Um depende totalmente do outro para a coisa funcionar. Então, vamos detalhar um pouco o que cabe à empresa. É obrigação dela ter um plano PGR que mapeia cada risco da obra. É dever dela fornecer de graça todos os equipamentos, desde os individuais, como capacete e luvas, até os coletivos, como guarda-corpos e redes de proteção. E não para por aí não. Treinar a equipe, parar imediatamente qualquer atividade perigosa e oferecer condições dignas, como banheiros e refeitórios limpos, são coisas que não têm negociação. Agora, vamos para o lado do trabalhador, que é tão importante quanto. Não adianta só receber o EPI, tem que usar sempre e do jeito certo. É preciso seguir os procedimentos, cuidar não só da própria segurança, mas também olhar pelo colega do lado. E principalmente, ser os olhos da segurança no canteiro, avisando o supervisor assim que qualquer perigo for identificado. E essa ideia de responsabilidade ativa leva a gente para a ferramenta talvez mais poderosa que um trabalhador tem nas mãos para se proteger. Um direito que está na lei e que todo mundo precisa conhecer. A pergunta que fica é bem direta. E quando, apesar de tudo, um profissional recebe uma ordem que claramente coloca a vida dele em risco? O que essa pessoa faz desse momento de perigo iminente? Continua mesmo com medo? A resposta é o direito de recusa. E atenção, isso não é um favor, não é uma sugestão, é um direito garantido por lei. Significa que qualquer trabalhador pode e deve parar o que está fazendo se perceber que aquela atividade representa um perigo grave e imediato para si ou para os colegas. Isso é fundamental saber. A lei protege essa atitude. E olha, não estamos falando de coisa de outro mundo, não. São situações que infelizmente acontecem. Subir num andaime sem o cinto de segurança devidamente conectado, entrar numa vala funda que parece que vai desmoronar a qualquer momento, usar uma máquina com a fiação toda exposta ou trabalhar embaixo de uma carga suspensa por cabos que estão visivelmente gastos, são cenários que separam um dia normal de uma tragédia. É para isso que o direito de recusa existe. Tá, mas e na prática? Como se exerce esse direito? Não é simplesmente virar as costas e ir embora. Existe um jeito certo de fazer. Primeiro passo, parar a atividade perigosa na hora.
Segundo, comunicar imediatamente o supervisor, explicando direitinho qual é o risco que foi visto. Terceiro, aguardar. O trabalho só pode ser retomado depois que o problema for corrigido. E se mesmo assim houver pressão para continuar, o próximo passo é procurar o setor de segurança da empresa. Agora, esse quadro é muito importante, porque ele quebra alguns mitos. Aquele medo de ser demitido, por exemplo. A verdade é que a lei protege quem se recusa a correr um risco real e comprovado. Aquela ideia de que colocar o EPI é perda de tempo, pensa bem, nada atrasa mais uma obra do que um acidente. E o mito mais perigoso de todos, o da pressa. A verdade, no fim das contas, é uma só. Cronograma nenhum vale uma vida. Ponto final. E tudo isso que a gente conversou leva a uma conclusão fundamental. Segurança não pode ser só um item num checklist ou uma obrigação a ser cumprida. Tem que ser algo mais profundo. Tem que ser um valor. Segurança tem que ser um valor. Mas por quê, né? Primeiro, pela integridade física. É sobre poder voltar para casa no fim do dia do mesmo jeito que saiu. Segundo, porque um acidente não afeta só uma pessoa. Ele paralisa a obra, prejudica todo mundo. Terceiro, pelo bem-estar psicológico. Ninguém trabalha direito com medo. E por fim, é uma responsabilidade social. Um acidente mexe com a equipe, com as famílias, com a reputação de todo mundo. Essa analogia da corrente, nossa, ela é perfeita para ilustrar isso. A empresa faz a parte dela, a supervisão também, e cada um desses é um elo. Mas o elo final, aquele que conecta tudo e dá força para a corrente, é a atitude de cada trabalhador. Se esse elo se descuidar, se ele falhar, a corrente inteira se rompe. E é aí que o acidente acontece. E para a gente fechar, fica essa reflexão final. Equipamentos são essenciais, as regras são fundamentais, claro. Mas no fim do dia, nada, absolutamente nada, vai substituir a consciência, a percepção do risco e a atitude de se cuidar e de cuidar do colega ao lado. A segurança começa e termina na mente de cada um.